A Jogada. Sabedoria dos jogos para jovens visionários. Rodrigo Arantes. O que você faria se pudesse espelhar sua própria vida em um jogo de simulação, como The Sims ou SimCity? Como você administraria sua vida? E o que poderia aprender com essa experiência? Se você já jogou esses jogos, pode ter percebido algumas diferenças entre você e o seu personagem no jogo. Na vida real, você é uma pessoa desorganizada, mas no jogo é organizado. Na vida real, é uma pessoa tímida e no jogo, uma pessoa de atitude. Com base em seus estudos, o autor mostra como os jogos podem influenciar nossa vida e como os desafios e circunstâncias presentes em jogos de RPG podem nos ajudar a tomar decisões importantes, bem como auxiliar no desenvolvimento de habilidades e na melhora do seu foco. O jogo da vida, o maior jogo circunstancial. Desde quando nascemos até certa idade, tudo é uma página em branco para nós. Estamos sempre aprendendo algo novo, e as coisas mais simples são o suficiente para nos divertir. A curiosidade desperta em nós um mundo enorme e desconhecido. Não há pensamentos e nem opiniões. Nossa língua ainda não é formada. Por isso, nossa mente é limpa, nosso foco é no agora. Nesse período, a criança vive em perfeita harmonia com a natureza, pois tudo o que precisa se encontra em seu interior. Nos primeiros processos de amadurecimento, as adversidades começam a surgir, e a mente, que antes estava em perfeita harmonia com a natureza, começa a ser alimentada com frases do tipo: o que você quer ser quando crescer? Que profissão pretende seguir? Antes, a criança só pensava em ser grande. Agora se depara com uma luta entre o que o seu eu interior anseia e o que o mundo exterior quer dela, em uma sociedade que divide as pessoas entre alguéms e Zé Ninguéms. Essa luta permanece até o fim da vida adulta. Na fase do envelhecimento, assim como na primeira fase do jogo da vida, o corpo se torna frágil. Nesta fase, a pessoa viverá de acordo com os resultados obtidos durante sua vida. Pode ser que ela viva uma vida tranquila, em paz e conforto, tanto no mundo interior quanto no mundo exterior. Ou uma velhice de riqueza exterior e desconforto na vida interior. E, na pior das hipóteses, desconforto na vida exterior e interior, consequência de escolhas ruins na fase anterior da vida. O que é um jogo? Segundo o autor, a melhor definição de jogo é que se trata de um universo imaginário com fronteiras de espaço e tempo definidas, habitado por artefatos e estruturas simbólicas, que funcionam como representantes de interações com o mundo real. Real e imaginário são apenas facilitadores para a explicação, pois, segundo a física quântica, não há argumentos científicos que provem que o universo do jogo é menos real do que aquele em que você vive. O universo paralelo do jogo pode revelar a realidade do jogador, o que é chamado de espelhamento. A realidade do espelhamento torna os dois universos reais, pois o jogo é reflexo dos comandos do jogador. Pode ser uma explicação científica para as pessoas que acreditam em cartas de tarô ou búzios. O jogo só inicia quando há pelo menos um jogador, e ele só entra no jogo quando faz a sua escolha. A partir desse momento, sua consciência coabita com o universo do jogo. O jogador sabe que o que define o seu progresso são suas jogadas. E a proposta é vencer os desafios do jogo de modo a gerar um score, pontuação. Quando o jogador usa suas habilidades e vence os desafios do jogo, ele alcança um status dentro da partida. Quando falha, ele não ganha nada ou pode receber uma punição, reduzindo seu score e, consequentemente, seu status dentro do jogo. Mesmo tendo sucesso ou fracasso, o jogador adquire experiência, o que contribui para o desenvolvimento de habilidades, pelo simples fato de ter jogado. Dentre todos os elementos que te levam a jogar um jogo, o propósito é o mais importante de todos. É o porquê, o motivo e a razão de se jogar um jogo. É o propósito que atribui significado ao jogo. Sem isso, ele se torna chato com o tempo e insignificante. Autossuperação, mudança de status, corrupção e trapaça. O resultado do jogo é consequência da disposição do jogador em vencer os seus próprios limites.
Jogar envolve adquirir habilidades e aprimoramento, além de autossuperação contínua. E isso promove uma mudança de status. De um homem comum, a pessoa acaba se tornando um nobre, e nesse período passa por diversas transformações, até atingir o seu propósito. Pode ocorrer também que o jogador não consiga atingir seus objetivos ou tenha preguiça de encarar os processos para atingir o propósito. Isso o leva a buscar caminhos mais fáceis e a cometer trapaça, de modo que a corrupção é fixada em seu interior. Até aqui é possível compreender em teoria como um jogo funciona, e com base nisso é possível analisar qualquer circunstância onde haja um tomador de decisões, a meta e o desejo de realizá-la. Jogos colaborativos, competitivos e sabotativos. A teoria dos jogos nos ajuda a compreender melhor as interações humanas e como os indivíduos agem diante de uma situação em que há mais de uma opção de decisão para tomar. Portanto, a teoria dos jogos consiste em 4 possibilidades. 1. Ganha-ganha. 2. Perde-ganha. 3. Ganha-perde. 4. Perde-perde. Seja para benefício próprio ou não, as pessoas tendem a encontrar o equilíbrio, gerando benefício mútuo ou sabotagem mútua, e o desequilíbrio é distribuído de forma desigual de acordo com as regras do jogo. Tratando-se de jogos colaborativos envolvendo o quadrante 1, ganha-ganha, temos o exemplo dos jogos de RPG. No RPG, os jogadores colaboram entre si para a criação de mundos imaginários. E neste, raramente há ganhadores ou perdedores. Esses e outros jogos colaborativos não possuem uma meta pré-estabelecida, pois a jornada é aquilo que ele estabelecer como meta no decorrer do jogo. Os jogos sabotativos, quadrante 4, são jogos perde-perde, onde não há nenhuma ordem e o caos predomina. Sun Tzu, em seu livro A Arte da Guerra, mostra que o propósito da guerra é trazer paz. Porém, qualquer que seja o resultado, sempre há o empobrecimento do país. Portanto, os jogos sabotativos são caracterizados pelo caos que causam sem controle, até pelo próprio jogador. Os jogos competitivos envolvem os quadrantes 2 e 3. São uma mistura dos quadrantes anteriores, em que há possibilidade de sabotagem, pois há conflito entre os jogadores, mas também há um consenso entre todos sobre a necessidade de estabelecer regras para controlar os conflitos. E nesse compromisso com outros jogadores e a necessidade de seguir regras, surgem os jogos competitivos. Esses, por meio de ranqueamento ou mérito, dividem o status dos jogadores. Alguns possuem grande status e reconhecimento, outros perdem e não possuem nenhum status. A Grécia Antiga utilizou de regras a fim de promover a paz, criando os Jogos Olímpicos. Nos dias de hoje, o estabelecimento de regras é o que permite o livre comércio e a economia globalizada. Por que espelhar a sua vida num jogo circunstancial? Espelhar sua visão em um jogo pode te ajudar a expandir a sua visão superior dos seus sistemas e, assim, avaliar suas escolhas e respectivas consequências. Fica mais fácil, assim, fazer testes e implementar novidades em sua rotina. Isso pode te ajudar a descobrir novas formas de, por exemplo, cortar gastos e obter mais renda, e também ter mais tempo livre e qualidade de vida. Num primeiro momento, a ideia de aprimorar o seu sistema parece muito boa para você e para muitas outras pessoas, mas há situações em que um aprimoramento não é o suficiente. É necessário ir além, e somente quem tem visão reconhece que precisa mudar o seu sistema para obter novas habilidades e atingir os seus objetivos. E, principalmente, libertar-se do trabalho que conhecemos hoje usando nosso ócio criativo, termo utilizado pelo sociólogo italiano Domenico De Masi para chamar a coexistência do trabalho, com o qual produzimos riqueza, do estudo, com o qual produzimos conhecimento, e do divertimento, com o qual produzimos bem-estar. Para viver do seu ócio criativo é preciso aprender a gerar valor a outras pessoas, a fim de que a retribuição pelo valor gerado sustente o ócio criativo por muitos e muitos anos. A fim de que a retribuição pelo valor gerado sustente o ócio criativo por muitos e muitos anos. Hoje em dia, as ferramentas para desenvolver o seu ócio criativo são vastas. Com uma boa criatividade, estudo e uma conexão à internet,
É possível tornar os seus talentos ou habilidades em um negócio sustentável. Portanto, o espelhamento de sua vida em um jogo é como iniciar um jogo de RPG ou do tipo The Sims. Você começa criando seu personagem e depois precisa criar algo em torno dele. Self-Coaching, o jogo e seus segredos. Certa vez, Michelangelo foi perguntado sobre como ele conseguia esculpir suas obras com tamanha precisão, e sua resposta foi: em cada bloco de mármore vejo uma estátua. Vejo-a tão claramente como se estivesse na minha frente, moldada e perfeita na pose e no efeito. Tenho apenas de desbastar as paredes brutas que aprisionam a adorável aparição para revelá-la a outros olhos como os meus já veem. A liberação da visão com a matriz espelho ocorre de forma parecida. Consiste em uma análise anti-problema, ao invés de se concentrar em como resolver o problema. Você se pergunta o porquê de ainda não tê-lo resolvido. Assim, você elimina tudo aquilo que te impede de realizar algo, focando na solução. A matriz espelho permite que sua visão esteja à frente dos demais e te permite ver obras concretas e bem esculpidas, que os outros consideram apenas um bloco de pedra. Isso é ser visionário. Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Bill Gates e vários outros que triunfaram na revolução tecnológica eram visionários. Não só sonharam, mas tinham o que era preciso para tornar os seus sonhos realidade: conhecimento, desenvolvimento de novas habilidades e ações a serem tomadas para obter os recursos necessários para a realização de seu sonho. Esses visionários obtiveram êxito por seus talentos naturais, mas é possível obter êxito jogando e usando a matriz espelho para desenvolver o seu talento. Para muitos isso pode parecer loucura, mas sabemos que são os visionários que mudam o mundo. Eles inventam, eles imaginam, eles curam. Enquanto alguns os veem como loucos, nós os vemos como gênios. Porque as pessoas que são loucas o suficiente para achar que podem mudar o mundo são as que de fato mudam. Steve Jobs. Um visionário irá enfrentar muitas dificuldades pelo caminho. Sofrerá traições de amigos e colegas, será chamado de louco por aqueles que não acreditam em sua visão. Mesmo em meio a tantas provocações, ele não pode desistir e sim se fortalecer ainda mais nesses momentos, pois o poder interior só é manifestado quando exteriormente tudo estiver contra você. Tempo. No jogo, o tempo é uma grandeza variável. Não existe relação entre o tempo simbólico e o cronológico. No pôquer ou no xadrez, o jogo só avança depois que os jogadores tomam suas decisões. Do mesmo modo, o planejamento de uma jogada pode demorar anos ou momentos, mas há situações em que o tempo avança, mesmo que o jogador não tenha tomado uma decisão. Isso quando há prazos envolvidos. Cada ciclo na matriz envolve 4 fatores importantes durante sua jornada: planejamento, preparação, ação e apreciação. Cada um desses fatores ocorre em um tempo diferente. E cada processo requer sacrifícios que podem não ser tão aceitáveis para você, mas são necessários para a conclusão da sua jogada. E cada vez que você passa por esses 4 processos, você evolui e desenvolve novas habilidades, o que permite um upgrade em seu status. Isso te traz experiência e confiança para planejar novas jogadas e aumentar o seu potencial para realizar ações mais ousadas. É difícil prever com exatidão em qual ciclo cada um de nós está. Isso depende exclusivamente do que nossa consciência está tratando no agora. O propósito prático da matriz é de fazer com que as distrações no dia a dia não te façam esquecer quem você é, pois é o que acontece com grandes homens que chegam ao topo, mas são corrompidos pelo poder, vaidade e arrogância, e por isso acabam traindo os valores que constituem sua identidade. E assim, são derrubados pelo próprio ego. Transcendência de modelos mentais. É como no dito popular: quem cresce não são as pessoas, e sim os brinquedos, se tornando cada vez mais poderosos e os jogos cada vez mais sérios, e as consequências mais reais. Mas essa transcendência mental não ocorre somente durante a infância. Os adultos também passam por esse ciclo de aprendizado. Jogar é aprender, e aprender envolve esforço para desenvolver maestria sobre determinado conhecimento. Quando sua capacidade de aprender constantemente é desenvolvida, você atinge a maestria,
proporcionando uma mudança de status. Você se torna um mestre. Diferente de um jogador normal, o propósito do mestre não é a vitória, pois ele já superou os limites impostos pelo jogo. Seu propósito consiste em mostrar o quanto é singular. Os mestres não deixam produtos ou trabalhos, coisas que se desfazem com o tempo. Eles deixam uma obra. Isso é o seu legado, que transcende as barreiras do espaço e tempo. O jogo do espelho. Para se obter maestria no jogo do espelho, é necessário olhar profundamente para dentro de si. Autoconhecimento envolve também analisar a sua trajetória até o presente momento e avaliar como cada circunstância e acontecimento permitiram que suas realizações fossem possíveis. Com isso, você percebe que nenhum planejamento ocorre 100% como esperado. O inusitado sempre estará presente e, para lidar com isso, o jogador precisa ter presença de espírito e estar conectado com seus valores, para que não perca o foco do seu propósito e acabe traindo a si mesmo. O jogo do espelhamento gera reflexão e estimula a ação. É importante que cada um defina seu estilo de jogo e adote as melhores estratégias para alcançar os seus objetivos e descobrir o seu propósito, revelando assim sua própria singularidade. A recompensa é o que se aprende com esse desafio. Aprender e aprender gera maestria. Olhe-se tão profundamente a ponto de ver o seu reflexo olhando para dentro de você. Insights. O resultado do jogo é consequência da disposição do jogador em vencer os seus próprios limites. O poder interior só é manifestado quando, exteriormente, tudo estiver contra você. Para viver do seu ócio criativo, é preciso aprender a gerar valor a outras pessoas, a fim de que a retribuição pelo valor gerado sustente o ócio criativo por muitos e muitos anos. Jogar é aprender, e aprender envolve esforço para desenvolver maestria sobre determinado conhecimento. Quando sua capacidade de aprender é constantemente desenvolvida, você atinge a maestria, proporcionando uma mudança de status. Você se torna um mestre. Neste livro, você aprendeu que não dá para fugir da influência que os jogos têm em nosso dia a dia, ainda mais com a revolução tecnológica que está ocorrendo. Alguns tipos de jogos podem gerar em você reflexões positivas, especialmente aqueles que simulam situações do seu dia a dia, ou envolvem determinadas estratégias que podem ser aplicáveis em várias áreas de sua vida. Portanto, estabelecer uma estratégia de jogo para a vida pode te ajudar a ter mais clareza de seu propósito neste mundo e as atitudes que precisa tomar para sua realização.